mais um dia de live e eu já vou chamar aqui nossos convidados. Estamos fazendo teste por enquanto, tá? Estamos aguardando o doutor Luciano entrar na live. Olá, pessoal. Estou aguardando o doutor Luciano entrar na live. Olá, pessoal. Mais um dia de live. Hoje a live vai ser maravilhosa. Espero que. Boa noite. Só aguardando o doutor Luciano entrar na live. Vou também chamar já a Raquel. Já chamei nossos convidados. Boa noite. Ei, Olá, Raquel, boa boa noite. noite, tudo bem? Estou bem com você, Patrícia. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Já estamos aguardando aqui o doutor Luciano entrar na nossa live. Essa noite a live é incrível. É sempre um assunto que se interessa a muitas pessoas. Ei, doutor Luciano, boa Boa noite, noite, seja muito bem-vindo. obrigado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje à noite para a gente compartilhar informação com a turma toda, trocar ideia, tirar dúvida, vai ser um prazer. Vamos nos Vai ser divertir hoje à noite maravilhoso. aqui. Hoje a gente vai divertir demais. A live sobre hoje é como potencializar o jejum intermitente. Durante o jejum, o corpo passa por vários ajustes metabólicos, né? Inicialmente, utiliza as reservas de glicose e em seguida começa a queimar gordura armazenada para obter energia. Processo conhecido como cetose. E hoje eu trouxe o Dr. Luciano, Dr. Luciano Nunes, que tem know-how em relação ao jejum intermitente. Ele tem vários casos de sucesso dentro do consultório dele. Ele é um Obrigado. profissional incrível, é um cardiologista, conhece muito da parte metabólica. Ele trabalha também em emagrecimento. Recomendo todo mundo ir no consultório dele, experimentar essa consulta que é incrível, que ele Obrigado. estuda a pessoa. E hoje também a gente tem uma outra convidada muito especial de coração, que é a doutora Raquel Escovo, representando a Infinity Pharma, que está trabalhando com um novo lançamento, que é um ativo que aumenta a taxa metabólica basal e ele melhora as condições do jejum intermitente. Aí eu queria primeiro perguntar para o doutor Luciano o que você acha do jejum intermitente? Você acha interessante? Você não acha? Quais são os benefícios? Me fala aí um pouquinho da Um sua pouco. prática clínica. Perfeito. Então, deixa eu me apresentar, né? A senhora já me apresentou isso, eu sou cardiologista de formação há muitos anos. Fiz curso depois de modulação hormonal lá com o Ítalo Rachid, e depois fiz medicina do esporte voltando de novo a São Paulo. E hoje eu acabo fazendo, eu já tinha feito, eu tenho 25 anos de formado, formei nas ciências médicas, e antes disso, lá atrás, eu fiz 2 anos de geriatria, então eu tô com 25 anos de história aí,
E tratar a obesidade nesse caminho é uma prática que qualquer colega tem que tá atualizado e a par de tratar, porque cada dia mais aparece no nosso consultório, e eu brinco que a gente tem que perder a vergonha de falar que o paciente está de sobrepeso e que está com uma obesidade, e que a gente pode sim, com coisas. O jejum, vamos começar com ele aqui. Nós podemos sim agregar mudanças nutricional com o nutricionista que tá aí, sabe disso, e pode mudanças de hábitos de vida no dia a dia, muito importantes para ajudar sobre isso. Eu vou falar do jejum intermitente como uma prática que eu já testei várias em muitos pacientes. Se ouve me falar muito bem, eu ouço se falar mal, tá? Mas Luciano, por favor de se fazer como uma estratégia a mais, individualizada para algum outro paciente. A gente tem que entender, quando a gente fala de jejum intermitente, às vezes a pessoa não tem condição de ficar aquele tempo todo sem comer, ela fica muito irritada, a irritação, às vezes o jejum vem pela noite, atrapalha o sono, a pessoa fica sem dormir direito. Então, nem sempre o jejum é uma estratégia que serve para generalizar e falar porque serve para todo mundo. Mas eu acho uma excelente opção de escolha quando se você quer fazer um giro metabólico na pessoa, um giro daquela rotina metabólica que o organismo dele tem, para se sair daquela forma do dia a dia e dar daqueles platôs que às vezes se fazem com dieta e para dar uma mexida no processo de emagrecimento dele. Então, deixa eu ver se eu entendi, tá? Por exemplo, às vezes você usa o jejum intermitente como uma estratégia para, tipo, dar um choque no organismo, para ele poder dar uma Exatamente, acordada. para mudar da forma metabólica que ele está acostumado a fazer só com a dieta e com aquele tipo de treino rotineiro, e a pessoa chega num platô que não está caminhando. Vamos tentar uma outra estratégia. O jejum intermitente, para mim, é uma excelente estratégia para se tentar, desde que a pessoa dê conta de fazer. Você tem que conversar antes sobre a questão da ansiedade, da rotina de hábito alimentar, se a pessoa consegue ficar mais que 6 horas em jejum, sem comer, porque tem gente que tem alguma queixa, mas é sim uma excelente estratégia e eu dou umas dicas de como a gente poderia fazer. Quais são as minhas opiniões sobre? Este ano eu fui no Ortomolecular, o congresso, e se Certo. falou muito sobre jejum intermitente, Sim. principalmente em estratégia de pacientes oncológicos, porque ele leva a célula cancerígena à apoptose. O que que você acha sobre essa informação? É importante porque a célula ela depende de glicose para se desenvolver. Essa célula ela depende do fornecimento de glicose. Eu não tenho pacientes oncológicos, poucos, aliás, os que vêm a mim às vezes vêm fazer algum outro tratamento que não cabe aqui a gente falar, às vezes soroterapia para paciente terminal com suplementação vitamínica, é outra coisa lá do consultório. Mas voltando para o que você está falando, tem toda a lógica. Se você pensar que essa célula é dependente de glicose e a gente fornecer menos glicose e essa pessoa tolerar um jejum, com certeza é uma estratégia a mais, inclusive para paciente oncológico. Bem pensado, tá? Eu gostei. Eu não tenho, E não é meu público, mas é. Pode e o falar. fator negativo que alguns médicos pensam? Por exemplo, se o organismo está com a ausência da alimentação, Uhum. ele vai entrar numa resistência metabólica. Isso. Isso procede, a pessoa perde massa magra quando ela utiliza essa estratégia. Como não perder a massa magra com essa Como estratégia? Verdade. Essa é uma grande pergunta. Como não perder massa magra na estratégia? Se você pensar que um organismo se baseia em fontes de energia, e aí nós temos que pensar em perfil biofísico quando você fala nisso. Se você, eu tirando o paciente oncológico, que você deu exemplo, que é uma estratégia para a célula oncológica, se a gente pensar num paciente que já tem um perfil biofísico magro, com pouco percentual de gordura a perder, e ele quer uma definição, dependendo da quantidade de jejuns intermitentes que ele faça durante a semana, ele acaba tendo que usar reserva de massa magra para consumir, para tirar, para manter a energia do corpo. Então, as escolhas, por isso que eu falei com você, quando se define, sim, é verdade. Se você ficar no jejum de 24 horas e você já é um paciente que está com seus 10% ou menos de gordura e tem um volume de massa magra grande, talvez não seja a melhor estratégia para você. A não ser que você use poucas vezes na semana, porque a sua massa magra vai precisar de energia para se manter e ela vai tirar de onde? Da própria reserva que ela tem. Então, quando os colegas falam do risco de perder massa magra, eu acho que pode acontecer, mas a gente tem que saber estudar os casos nos quais você usa a estratégia e o benefício dela supera qualquer a perda de massa magra, por exemplo.
E para sair do jejum intermitente? Porque tem pessoas que, ao sair do jejum intermitente, também usam alimentos ricos em carboidratos. Esse seria o ideal para sair do jejum intermitente? Exatamente. Então, o organismo começa-se a queima de calórica através de carboidratos. A gente fala que o carboidrato é a chama de começar, é o isqueiro do fogão, é o isqueiro do forno. Então, para se começar no primeira cascata metabólica, é interessante sim sair do jejum intermitente ingerindo carboidrato. Não carboidratos que gerem pico insulínico, mas que tenha que ingerir carboidrato logo depois para se começar um processo metabólico de queima e aí a pessoa continua e acelerar a queima de gordura. É verdade. Se saísse do processo ajuda depois do jejum longo fazer o uso de carboidrato logo depois. Eu falo que Não tem que. carboidrato processado, mas Não, carboidrato. carboidrato tem índice glicêmico alto. Ah, ótimo. Eu vou chamar a Raquel para nossa conversa, né, Raquel? Conta pra gente, Me Raquel. conta, Raquel, Conta pra gente. que é o teu link? Que novidade Conta é essa? tudo. Abre pra mim, que eu não tô sabendo também não, hein? Então vamos lá, gente. Eu sou super adepta, né, ao jejum. Já tive, né, como eu já trabalhei essa parte, né, de atendimento nutricional, eu tive excelentes resultados, né? Só que, infelizmente, nem todas as pessoas, né, se adaptam, né, ao jejum Exato. intermitente. Uhum. Muitos sentem, né, assim, dor de cabeça, outros mau hálito, muita fraqueza, né? Mas é só no período ali de adaptação mesmo, né? E a nossa empresa estudando, né, um produto, né, para que o paciente não precise, né, fazer o jejum intermitente. Eles elaboraram o Teolin, que a gente fala que é o jejum em cápsula, que traz os mesmos benefícios, né, do jejum intermitente, sem o paciente precisar estar em jejum, né? Ele tira o paciente dessa inflexibilidade metabólica. O que é isso? O paciente em flexibilidade metabólica, ele tem, por exemplo, resistência à insulina, à leptina. Então, por exemplo, um paciente que tem muita fome, né? Então, às vezes, para esse paciente até fazer um jejum é difícil, né? Porque ele tem muita fome. Ele tem aquela gordura branca, que é uma gordura menos responsiva aos hormônios do emagrecimento, como cortisol e adrenalina, né? O metabolismo dele é mais lento, né? Devido a uma obesidade, devido a alguma inflamação, né? Então, o que esse produto vai fazer? Ele vai tirar a mesma coisa do jejum, esse paciente dessa inflexibilidade metabólica e levá-lo à flexibilidade metabólica, né? De que ele é produzido? Falando desse teolin. Ele é produzido através do citrus aurantiofólio, que é do mesmo grupo do limão, né? Ele da casca ali, né? Uhum. Dessa fruta cítrica, e também da semente do cacau, né? Que são dois potentes antioxidantes. Então, é o sinergismo desses dois antioxidantes que vão trabalhar nessa, né, flexibilidade metabólica. Então, o que ele faz, né? Uma nutri até me perguntou, Raquel, mas se meus pacientes já são adeptos ao jejum, eles podem usar esse produto em jejum? Falei, claro, vai potencializar mais ainda, né? Então, o que ele faz? Vamos entender um pouco sobre esse produto. Ele, gente, ele consegue acelerar o metabolismo em até 5 vezes. Então, por exemplo, o paciente toma a cápsula e ele de ação rápida. Depois de 2 horas já começa a acelerar o metabolismo. Porque ele vai trabalhar, ele vai acelerar o metabolismo tanto em repouso quanto pós-atividade física. Então, tem muitas nutris, né, e médicos prescrevendo 1 hora antes do treino, né, porque vai coincidir ali com o final do treino e vai acelerar mais ainda, né? E o paciente em flexibilidade metabólica também, ele custa, né, oxidar gordura. O que é isso? Ele custa mobilizar essa gordura como fonte de energia. Então, o que esse produto vai fazer? Ele consegue mobilizar não só carboidrato, que o paciente em flexibilidade, ele oxida mais carboidrato, né? Como fonte de energia e a gordura fica ali estocada. Esse não, ele consegue estocar essa gordura,
estocar essa gordura, né? Estocar não, né? É agir nessa gordura como fonte de energia. Olha que bacana que ele faz, né? Bacana. Ele não vai estocar, ele vai queimar. Ele vai Queimar. queimar, É. ele vai, né, pegar esse estoque de gordura como fonte de energia, né? Além de acelerar o metabolismo, né? E também, gente, é um produto que eu falo assim, que ele vai ser responsivo, né? Ele vai conseguir transformar essa gordura branca, que é uma gordura que não é responsiva aos hormônios do emagrecimento, Uhum. na gordura marrom. Então, tem pesquisa que mostra, né, essa mudança da gordura, que é uma gordura que ela tem mais mitocôndria. Então, acelera, né, o metabolismo, ali, a lipólise, né? Aumenta também a produção de adiponectina, que é um hormônio produzido pela nossa gordura, que quando ela está alta, aumenta a lipólise, que é a quebra de gordura. Então, o paciente vai ver a diferença, né, na mobilização de gordura, no gasto energético, e não só isso, né, melhora também um perfil lipídico, né, aumenta o HDL, diminui HDL, triglicérides, Só coisa diminui. que cardiologista gosta Ai, tá de vendo? ouvir. Só coisa que cardiologista gosta de ouvir. Excelente, né? É. Também, gente, uma coisa importante, né? Diminuir a inflamação, porque o paciente em flexibilidade, né? Pode ser devido a uma obesidade, que é uma inflamação, devido à Sim. inflamação, né? Então ele tira, ele consegue fazer a mesma coisa do jejum, sabe? Sem o paciente precisar desse jejum, porque infelizmente, né, doutor, nem todos conseguem fazer o jejum, né? Exatamente. Nem Mas todos se conseguem. fizer, ele potencializa. Isso, ele mimetiza, né? Ele imita o jejum, a mesma função do jejum, sabe? Então, aquele paciente também que está no platô, que está custando, né, ali, mobilizar Que, esse estoque de gordura como fonte de energia, que tem aquele mesmo. metabolismo mais lento. Oi, doutor? Eu ia te interromper para perguntar que mesmo que, ou seja, mesmo aqueles pacientes que já iniciaram o jejum e mesmo assim está com uma lentidão de perda de peso, então num platô que está custando a caminhar, é uma medicação própria interessante para ser associada. Excelente, doutor. E A sabe o que doutora é? Patrícia Coelho está me perguntando qual é o Hum, nome do produto. Ah, repete, então. eu posso até anotar aqui, chama Teolin. Eu vou anotar aqui para ela. Viu, Depois, se Patrícia? vocês quiserem, eu disponibilizo também a lâmina técnica, as informações técnicas. Perfeito, Patrícia. Ô, gente, sabe o A que é dose muito usual do interessante? Teolim, vamos lá. Qual que seria? O que, Patrícia? Desculpa, não ouvi. Qual que é a dose que a gente tem que tomar diariamente? Antes de falar da dose, eu só queria falar uma coisa muito importante. O bacana do Teolin, que ele não altera nem a pressão cardíaca, né? Nem a pressão arterial, nem a frequência cardíaca. Então, por exemplo, que a maioria desses termogênicos, eles costumam alterar, né? Então, paciente cardiopata, hipertenso, não podem usar. Então, esse, gente, podem ficar tranquilo que ele não altera, viu? A Do. dose, vamos lá. A A doutora dose, Renata está perguntando, para quem está na menopausa e já faz reposição e se alimenta low carb, ele é interessante? excelente. Para a estratégia low carb, ele é maravilhoso, doutora. Uhum. Pode, eu tenho certeza. Quando eu divulguei nas redes sociais esse Teolin, aí uma paciente antiga minha tá assim, Raquel, prescreve para mim. E ela estava assim, no platô, ela estava com a mesma dieta que eu prescrevi há um tempo atrás, e assim, ela já tinha eliminado 20 quilos. Gente, em um mês, ela já eliminou 3 quilos. Ela conseguiu, com o Teolin, Perfeito. ela já me deu esse feedback, é muito bacana. Pô. E a dosagem, né, Patrícia, que você me perguntou, é 225 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia. Tá? Então, por exemplo, aquele paciente mais obeso, né, que tem muito apetite, que tem resistência à insulina, a gente já indica 2 cápsulas. Uhum. Agora, dependendo se é um paciente que falta pouco para chegar no objetivo, pode ser prescrita até 1 cápsula só, ou na parte da manhã, ou 1 hora antes do treino, tá? Aqui é a pergunta. É uma Hum. medicação que você também, você falou da dieta hipocalórica, é uma estratégia usada dentro do jejum? Isso, doutor. Dentro do jejum. É, Dentro de um pode jejum ser de usada. 16 horas, pode ser usado também. Pode ser usada tanto em jejum ou se o Ou não. paciente ou não.
Uhum. Claro que se for utilizado junto com o jejum, vai potencializar mais ainda Mais essa ainda. Uhum. flexibilidade metabólica. Mas Perfeito. se o paciente não consegue fazer o jejum, não é necessário, porque os Uhum. estudos foram feitos sem o paciente estar em De jejum. jejum. Isso. Perfeito. Então não precisa, tá, doutor? Entendi. Uai, ótimo, é uma ótima opção você pensar que em pacientes que mesmo com jejum façam platô, ou exatamente como eu falo, o jejum é interessante sim para a mobilização disso tudo, mas dentro de uma estratégia de ganho de massa magra e de prevenção de massa magra, você fazer ele várias vezes, você reduz a capacidade sua de produção de desenvolvimento de massa magra. Então eu seguro a pessoa para não fazer várias vezes na semana, mais do que 3, porque, tipo assim, hoje é treino de perna. Não dá pra você ficar 16 horas, 18 sem comer para treinar a perna. E a maioria do paciente que dá conta de fazer isso já tem a reserva de glicogênio. E a maioria, 90% dos meus, estão no caminho de criar essa reserva de glicogênio intramuscular primeiro para fazer esse jejum todo. Então, eu acho que você traz uma coisa dentro de uma realidade que é importante usar nesses pacientes, até que dentro dos poucas vezes que eles fizerem o jejum, vai agregar mais valor ainda esse jejum para mobilizar essa gordura branca visceral, com certeza. Doutor Luciano, você que é cardiologista, Hum. quando a gente pensa em gordura, porque o que incomoda é geralmente a pochete, né? É a pochete, A é a pochete. gordura da pochete. Aham. Se a pessoa já tem a gordura da pochete, é porque ela já está com os órgãos com uma camada de gordura mais alta também, né? Sim, sim, sim. Então, quando ela faz essas estratégias, ela vai estar tendo uma melhora cardiológica também. De qualquer de tudo. Você tem que pensar que na questão, quando a gente está já nesse processo, já não é um paciente só que está só, igual ela está falando aí, na dieta. É um paciente que eu, pelo menos, mobilizo ele sempre para estar dentro da atividade física. Então, e ainda mais quando você está falando da pochete, quando ele já chega na pochete, ou vem pela pochete, ele já vem disposto a fazer alguma coisa além da dieta para terminar de secar aquela gordurinha final. Então, não, a questão cardiológica para mim fica importante, porque a motivação, às vezes, não é um peso tão alto, é mais uma gordurinha localizada e tudo, e eu logicamente, estimulo a pessoa a não só fazer uma dieta e entrar dentro de uma estratégia, de um plano nutricional para poder perder ela, mas fazer atividade física e fazer sempre, que é o que eu falo sempre no consultório. Você quer só uma receita, é atividade física. Não, tem que se tentar se praticar Perfeito. sempre. E acaba melhorando os níveis de Os colesterol, níveis de de colesterol, glicose. de glicose, melhora sono, melhora cortisol, e aí vai um efeito cascata de outras coisas, melhora depressão leve, transtorno de ansiedade leves, melhora com atividade física, aí você vai preocupar. Sim, é claro que para mim a pessoa vem com a preocupação dessa gordura visceral, mas é lógico, eu abordo ela, acolho a queixa, monto um protocolo junto com o nutricionista para abordagem nutricional e estimulo, logicamente, para iniciar atividade física sempre. Aí eu queria perguntar para a Raquel isso. Eu vi, né, nas informações técnicas que o teolin ele vai aumentar o número de mitocôndrias dentro desse tecido adiposo. E aí eu queria saber como que isso funciona metabolicamente dizendo. O que acontece, Patrícia? Aumentando essas mitocôndrias na célula de gordura, né, é devido ao aumento de uma proteína que chama UCP, né, que vai aumentar essas mitocôndrias, que aí, aumentando essa concentração de mitocôndrias, tanto aumenta o metabolismo ali, né, o gasto energético, e também aumenta a lipólise, que é a quebra dessa gordura, sabe? Então, por isso que é importante, e aquele efeito Browne, né, que a gente fala, né, que é a transformação da gordura branca, né, porque quando você mobiliza essas mitocôndrias para a gordura, há esse efeito Browne, né, que é a transformação da gordura branca, que ela não responde aos hormônios do emagrecimento, na gordura marrom, que ela é responsiva aos hormônios, tanto cortisol, adrenalina. Então, o efeito é muito maior, sabe? Então, por isso que é a vantagem, né, de mobilizar essas mitocôndrias para a célula de gordura, tá? Para aumentar a taxa de metabolismo, a lipólise. Então, essa é a importância.
A Patrícia está perguntando aqui, Patrícia, eu estou até respondendo, se tem alguma interação com algum medicamento. Não tem, tá, Patrícia? Pode ficar, o Teolin, né? Não tem, pode ficar tranquila. E Uhum, ele só é contraindicado porque não tem uhum, estudos para gestante, lactentes, uhum, né? E também crianças. Então, assim, não uhum, tem estudos para esse público, então é contraindicado. Ou para aquela pessoa que tem alguma sensibilidade a frutas cítricas, ao cacau, né? Então, uhum, esse a gente perfeito. não recomenda, mas não tem nenhuma contraindicação em relação a isso. E você falou que também não tem contraindicação quanto ao maior grupo meu que acaba vindo É, entre cardiopata. obesidade, cardiopata, hipertensão, às vezes uma função renal levemente alterada, isso é tranquilo, né? É uma Não mediação tem. segura, né? Para Porque uso. acaba que a maioria dos termogênicos, né, doutor, Uhum. acaba que altera, não tem Ah, jeito, né? sim, sim. E A esse eu gente. achei bacana, né? Porque é um produto que Uhum, não vai alterar. Eles já fizeram os estudos que uhum, não alteram, né? A pressão perfeito. e a frequência cardíaca, porque são Uhum, dois potentes antioxidantes, né? Então, assim, é o uhum, sinergismo desses dois ativos que faz, assim, um efeito maravilhoso. E também, gente, ele reduz o apetite. Como ele, né, uhum, ele melhora a resistência à leptina, o paciente tem mais saciedade. Então, vai ajudar perfeito, até nisso, né? Mas igual a gente perfeito. fala, né, doutor, que não adianta, né, consumir o produto, utilizar ali tudo, né, com uma alimentação balanceada e uma atividade física, porque, né, o produto faz todo, né, ativa esse mecanismo e Uhum. se o paciente consome, né, ele não vai ver resultado mesmo, né? Com certeza, Raquel, sem orientação que eu falo, sem orientação, quando a gente fala, é uma orientação de acompanhamento, seja ele nutricional, seja ele médico nutricional, sem uma orientação para poder, eu falo com o paciente para ele não perder o momento, para não perder o investimento de energia, de tempo, de tudo, para que o resultado final não fique aquém do que ele gostaria e ele acaba desanimando. Então eu falo, você tem razão, sem orientação, sem um acompanhamento, com certeza, sozinho a medicação, como nenhuma, É faz verdade. milagre Faz sozinho, como milagre, nenhuma. né? É Nenhuma verdade. faz milagre. Tudo é um Se conjunto de alguém fatores. quiser concorrer ao tratamento de 30 dias do Teolin, entra lá no link da bio, da farmácia Manipulata, e faça inscrição, que a gente vai fazer o sorteio e amanhã fazer a divulgação do ganhador. Aproveita a Isso aí. oportunidade. E Querida, Boa. isso é agora eu maravilhoso. vou levantar uma polêmica. Põe as polêmicas no ar. Pessoa diabética pode fazer jejum intermitente? Eu começo? Eu Pode, doutor, começo? pode. Pode começar. Pode. Então, pode fazer jejum intermitente, sim. Então, mas aí nós temos dois tipos. Se você pensar na grande maioria, quando tratamento, esse tratamento dessa maioria toda que está aí, a minha lá, por exemplo, meu público-alvo maior é muito mais diabetes tipo 2, que não usam insulina. Então, eles são pacientes público-alvo que exatamente a grande maioria, pela obesidade que causa e a diabetes que envolve, já tem resistência insulínica. Então, eles eu acho que tem toda a indicação, não só do jejum, como do uso da medicação que a Raquel está propondo. Agora, já um insulino dependente, que às vezes usa doses altas, você tem que dar uma acompanhada para ele não fazer hipoglicemia. Mas eu acho que com um acompanhamento nutricional e orientação pré-jejum, o uso da insulina de acordo e o jejum dá para se fazer também, tá? É lógico, esses pacientes acabam não tendo tanta. Não é, eu acho que não é o problema, não é maior do tipo um, não é o maior problema a resistência insulínica. É a oscilação dos receptores mesmo e da produção, e isso aí faz com que eu acho que talvez dá para se fazer, principalmente se a paciente tiver de sobrepeso, usando tipo um, se a paciente tiver precisa emagrecer também, mas com uma proposta nutricional baseada direitinho antes de se fazer, com cálculo correto e acompanhamento, com certeza. Bom, isso é super importante, ter o acompanhamento, né? Ter acompanhamento. Porque a pessoa que faz jejum intermitente sem acompanhamento pode criar uma resistência, não é? Metabólica. Sim. Pode. E aí ter exames alterados. Ficar com os exames alterados, e eu falo que eu fico mais triste com
você acaba tendo um fracasso na estratégia. E aí, às vezes, eu falo que é queimar cartucho, né? A pessoa, às vezes, queima um cartucho, uma possibilidade terapêutica, de estratégia terapêutica, usada de forma errada, em algum momento, e já chega com ela, com essa estratégia já, vou falar, gasta, já queimado, porque ela já tentou por conta própria, já fez algumas vezes, e chegou em alguns platôs, e às vezes ela não se adere mais da mesma forma que seria. E já chega, às vezes, com alguns exames alterados. É possível, às vezes, resgatar? É possível, mas às vezes acontece muito de estratégias terapêuticas já chegarem queimadas, vou falar assim, usadas, tentadas, e a gente tem que abrir mão de lançar novas possibilidades para prosseguir. O Teobroma, que tem no Teolin, eu achei super interessante essa informação. Ele já é utilizado por culturas milenares, como os índios quechuas, que eles fazem a cerimônia do cacau Olha que Não bacana. sabe, né? E onde moram esses índios mesmo, só para minha informação? nas De cordilheiras quê? dos Andes. Que legal. São culturas milenares. Eles fazem Bacana. essa extração do cacau, né? Uhum, E rico em teobroma, e uhum, tomam, né? Em cerimônias, cerimônias indígenas. E, sim. e, eu, e essas cerimônias têm a ver com o alimento do corpo e do espírito. E são culturas milenares, olha que interessante. Sim, sim. Então, acaba que a gente traz um pouco dessa cultura, né, milenar para dentro da farmácia de manipulação através de um ativo, que é Eu o falo Teobroma. que a gente tem que. Então, vários dos nossos ativos que a gente usa, inclusive, são de histórias que a gente. De histórias de experiências de populações que hoje nós não lidamos iguais a eles, nós vivemos momentos diferentes, mas a gente pega, extrai hoje da melhor experiência e tenta trazer para o nosso mundo real o melhor benefício daquilo que foi usado. Isso é É muito fantástico. legal, Isso é né? fantástico. Outra coisa que eu acho interessante também é como o Teobroma faz esse browneamento, né, do tecido adiposo. Uhum. Ele é termogênico, mas ele não tem atividade excitatória. Então, ele não vai atrapalhar o ciclo circadiano, que é tão preservado hoje em dia, né? Que o Sim. sono está sendo, Que assim, desafiante dentro do é consultório hoje, né? desafiante e sempre você tem que estar abordando, senão a estratégia falha. Você sempre tem que estar tentando da melhor forma regular, usar algum ativo leve ou não, mas o sono hoje realmente está cada vez mais. Então, já era assim de preocupação há muitos anos, mas hoje está cada vez mais importante você abordar e tratar. E aí, como seria isso no estudo clínico? Eu queria que a Raquel me explicasse. No estudo clínico, quais foram os resultados em relação à utilização do Teolin? Em quanto tempo se vê alguma resposta? Boa. Entendi. Então, Patrícia, essa tem estudos da ação rápida do Teolin. Por exemplo, o paciente consome uma cápsula, né? E o efeito é até 2 horas na ação do metabolismo, nesse estímulo do metabolismo, né? E Uhum. eles fizeram os estudos também em pacientes de 22 a 39 anos, para ver em relação, né, à lipólise, né, essa quebra de gordura. Então, houve melhora, né, dessa, desse estoque, né, essa retirada de estoque de gordura como fonte de energia. Eles fizeram também em pacientes com dieta mais hiperlipídica, o Teolin, mesmo com dieta hiperlipídica, ele conseguiu mobilizar esses estoques de gordura, tecido adiposo, circunferência abdominal, quadril também. Então, os estudos foram feitos, né, nessa ação rápida de 2 horas Uhum. após a ingestão do produto, tecido adiposo, mobilização do metabolismo que eu falei. Eles fizeram vários, uns in vitro, né, em camundongos e outros em humanos também. Então, É, esses E essa, e essa pergunta dela, que é lógico que os pacientes sempre perguntam, quanto tempo em média? Você falou dos 30 dias aí, mas de modo geral, assim, de se notar algum resultado.
Ô, doutor, assim, os estudos, eles fizeram com 2 cápsulas ao dia. Todos os Uhum, estudos foram com 2 cápsulas ao dia para ter uhum, esses efeitos. Mas como eu te uhum, falei, né? Igual essa paciente, eu utilizei 1 cápsula só ao dia, mas assim, uhum, faltava pouco para ela chegar ali no objetivo. uhum. Mas em média, por exemplo, na parte de emagrecimento, foram 16 semanas nessa dosagem de emagrecimento, Perfeito, mas os outros perfeito. foram mais rápidos em Uhum, relação à lipólise, na uhum. oxidação de gordura, de carboidrato, foram estudos mais rápidos, entendeu? Mas esse em Entendi. relação à gordura corporal, Oral. diminuição de Uhum. peso. Mas esse aumento de taxa metabólica que E faz um aceleramento até 5 vezes, quanto tempo demora para você ficar 5 vezes mais acelerado? Ô, Patrícia, em média, 30 dias. Ó, em 30 Uhum, dias, gente, se o paciente, né, não uhum, fizer uma dieta bacana, uhum, alimentação, né, já consegue ver diferença em uhum. 30 dias. Tá, joia? A doutora Patrícia Coelho está perguntando: ele faz efeito só com dieta, sem atividade física? Sem atividade física, o que que acontece, Patrícia? Como ele acelera o metabolismo em repouso, tá? Então o paciente não precisa fazer atividade física. Claro que o ideal seria, que vai potencializar mais ainda sim, tá? Só que aí, o que que acontece? Aí vai depender, em relação à dieta, se ele manter aquilo que ele consumia, já vai dar diferença. Mas o ideal é, né, fazer uma dieta mesmo, entendeu? Associar o programa nutricional com a medicação para ver. É, Certo. por exemplo, mas dá para o paciente ver resultado também, por exemplo, ele mantém a alimentação dele, né? Ah, é um paciente que está com uma dieta, por exemplo, normocalórica, né? Uhum. E está tomando suplemento, mesmo sem atividade física, já vai dar diferença, porque ele vai acelerar em repouso também, e também pós-atividade física, tá? Mas o ideal, porque quando eu falo dieta, porque não adianta tudo que o produto trabalhar, a pessoa consumir. Entendeu? Exato. Então, quando eu falo da dieta, não é que Uhum. ele tem que fazer uma restrição alimentar, porque não adianta, né? Tudo que o produto ali acelerou o metabolismo, oxidou, né, mobilizou gordura como fonte de energia, a pessoa foi consumir. Né? Tudo que o produto fez, ela repôs na alimentação. Aí, realmente, não vai surtir É como se efeito. tivesse o veneno e o antídoto, né? Aí não tem jeito, entendeu? É, é como vários meus. Eu como um bolinho de vez em quando eu tomo um grifado, doutor. Entendeu? Aí, Exatamente, não assim, dá para. Isso não quer dizer que usando alguma medicação, o paciente automaticamente inclui no ouvido, falando assim: opa, agora eu posso comer um pouquinho aqui a mais, posso escapar aqui mais uma, escapar. Não é essa, porque Não não é essa funciona estratégia. não funciona em estratégia nenhuma, inclusive, usar esse tipo de coisa. Eu achei um Eu mas absurdo achei desse agora. uma informação que a Raquel passou Uhum, muito interessante. Ela falou que esse browneamento do tecido adiposo faz com que essa célula de gordura seja mais responsiva aos hormônios. uhum. Você, dentro do seu consultório, doutor Luciano, você tem dificuldade, às vezes, de uma resposta sobre estímulo de hormônio desse tecido adiposo? Óbvio, para você fazer, inclusive, alguma estratégia com estímulo hormonal, se o paciente tem um tecido, uma grande quantidade de tecido adiposo, a primeira estratégia é desinflamar ele, é tratar o tecido adiposo, essa gordura visceral branca, diminuir aquela circunferência abdominal, começar a atividade física. Então, a gente usa artifícios, que eu falo, estratégias medicamentosas, não baseadas em hormônios, para começar, para depois a pessoa entender que ela pode se beneficiar com hormônio para melhora de massa magra. Porque eu não vejo como uma estratégia correta você já iniciar com hormônio num paciente inflamado, com cheio de outras coisas e abordagens necessárias ser feitas com relação à alimentação, início de atividade física no paciente sedentário, com estratégias como essa aí para diminuir essa gordura visceral, para depois se iniciar. Eu tenho um paciente, eu tenho um dos professores de medicina do esporte lá em São Paulo, que ele falava assim: para merecer hormônio, o paciente tem que estar em 16% de gordura. Acima disso, ele merece fazer dieta e atividade física. É lógico, hoje se usa muito na prática, esse mundo real, muitos colegas usam-se com um percentual de gordura maior, mas com uma gordura visceral elevada, o paciente acima de 20, 25, 30% de percentual de gordura, já vai ter uma gordura visceral
visível, e eu acho que a gente tem que usar, sim, outras estratégias mais efetivas, até porque, como ela mesma está falando, essa sensibilidade desse tecido é menor ao hormônio, então não é a melhor estratégia usar. A pessoa chega pensando, muitos homens principalmente, que o meu problema é testosterona, eu estou pesando deste tamanho e eu preciso tomar testosterona, doutor. Eu sempre converso, essa etapa vai chegar, mas não é a primeira do dia, não é a primeira receita. Então, ele pode ser utilizado como uma estratégia pré, né? Para A pré, introdução para de começar hormônio. a pré-introdução de hormônios. E a pré, inclusive, mudança de hábito, igual ela está falando aí de associar uma dieta, já se a gente está considerando já que esse paciente está acima do peso, então a gente pode considerar ele como uma estratégia medicamentosa junto com a nutricional, a parte de mudança ou início de atividade física que esse paciente vai agregando, e aí para frente a pessoa usaria. Eu falo que E é um aí, paciente quando ele inflamado. chegar nessa fase do hormônio, ele já vai estar assim, Ele vai ver, já com hábitos alimentares, com atividade com física, aí fica rotina de muito atividade mais física fácil, fica né? muito mais fácil. E aí eu talvez seja para isso. Eu acho que a parte hormonal, quando a pessoa quer para tirando, eu vou falar assim, tirando, porque a gente tem que ser tirando, a maioria quer esteticamente estar mais hoje mais casado com o espelho. E essa cultura de casado com o espelho é ter mais volume de massa magra. Lógico que para a saúde de envelhecimento, nós temos que considerar que essa saúde, essa quantidade de massa magra vai te gerar muito mais independência física no futuro. Não é só questão de estética hoje em dia. Mas a gente, voltando, nós temos exceções que eu queria falar quando eu falo das exceções, às vezes sim, chega um paciente lá que no contexto total, e ele já tem 50 para 60 anos, no contexto dos exames total, a testa está muito baixa. Aí também eu deixar a testa muito baixa para o paciente ficar com uma lentidão, tal, eu não deixo. Eu dou um cheiro para começar e aí associo a outros ativos para poder melhorar a inflamação dele, melhorar a redução dessa gordura visceral, para depois realmente ele ver benefício de ganho de massa magra com algum hormônio. Isso é muito legal, né? E aí a resposta é muito melhor, muito mais Sim, eficaz, né? muito mais eficaz. A gente falou Mas da é. dose, falou das contraindicações, que praticamente não existe, né? A doutora Patrícia Coelho está perguntando se o valor da dose é padrão ou se ela pode mexer nela. Patrícia, você pode. O padrão é 225 de uma a duas vezes ao dia. Aí o ideal, ou por exemplo, ou prescreve uma cápsula, igual eu expliquei para aquele paciente que falta pouco só para chegar no objetivo, ou prescreve as duas cápsulas, né? Totalizando 450 miligramas ao dia. Entendeu? Uma Porque aí pergunta interessante. Ele pode ser utilizado em outras fórmulas farmacêuticas? Porque nem pode. todo mundo gosta de cápsula, né? Pode, ele permite associação, né, com outros ativos, tá? Ele permite, vocês podem associar na E ele mesma. é palatável. Isto. A indicação, né, seria cápsula mesmo, viu, Patrícia? Uhum. Mas aí, né, depois a gente pode até olhar se permite, por exemplo, fazer em sachê. Vou perguntar A muito lá doutora em qual Alita perguntou Santiago. uma coisa super legal também, ó. Tentantes, né? Não engravidou ainda, quer dar uma shapeada, Aham. né? Excelente. Ainda não engravidou, pode ser utilizado, vai atrapalhar essa concepção? Não, não, pode, ainda mais que é um potente antioxidante, vai ajudar a desinflamar, vai ser excelente, vai melhorar a esteatose hepática, o perfil lipídico ali, vai ser ótimo, né? Como ele pode ser utilizado pré-treino, eu pensei numa possibilidade, ver se é possível. Tá. Fazer ele chocolate. Eu É estou correndo possível? a ponta da língua aqui para perguntar, que eu Ah, tenho viu? alguns pacientes que só falam assim: pode pôr no chocolatinho? Tem Pode pôr no chocolatezinho? chocolatinho? Pode pôr naquele chocolatinho? Patrícia, eu Pode. tenho que até confirmar, mas eu creio que sim. Porque É, eles falaram também sobre shake, fazer tipo, né, assim, na apresentação de shake, uhum. então eu creio que permite sim. Ah, que bom. Aquele chocolate é um sucesso, Depois meu eu filho. posso Então, até É, confirmar para é um você. sucesso ele ver aquele chocolatinho. Você, agora só pode pôr no chocolatinho, se puder, você põe no chocolatinho pra mim. faz toda a diferença. É, Potencializar o consumo do cacau, né? Tanta semente. tanto quanto no chocolate, exatamente, exatamente. Pessoas que têm lipedema, você acha que vai fazer algum efeito? Ou teria que ser associado a outros ativos? Então, para quem tem lipedema, A doutora Valquíria entrou na live, eu lembrei do lipedema, porque ela faz um congresso todo ano que chama
o A lipedema. Ah, Aí ela entrou, eu lembrei do lipedema. então, doutora, o que que acontece? Você pode associar o teolin, né, que também é um potente antioxidante, junto com o cubo, que é outro, né, produto da Infinity, e ele, todo mundo pergunta, ah, Raquel, mas por que que chama cubo, né? Porque ele é produzido através dos curcuminoides da cúrcuma e da boswellia serrata. Então, são dois potentes antioxidantes e anti-inflamatórios, né? E a cúrcuma, ela vai desinflamar ali toda a via intestinal, né? As alças ali, enquanto que a boswellia, ela vai agir de forma sistêmica no corpo inteiro. Então, para lipedema, onde que tiver ali inflamação, seja artrite, artrose, seja lipedema, vai ajudar a desinflamar. Então, eu indico, né, associar o teolin com o cubo. Aí você pode prescrever 380 miligramas do cubo, mais 250 do teolin, sabe? Aí você pode associar os dois, sim, que vai ser uma ótima, sim, vai ficar um ótimo ativo tanto para o metabolismo, né, quanto para desinflamar ali, porque Boswellia é ótimo para diminuir ferritina, aquele paciente bem inflamado, então vai ajudar muito nesse tratamento, doutora. A doutora Patrícia lembrou aqui que o chocolatinho, além do benefício, né, de estar com teolin, ele também reduz a compulsão por doce. Então, tem dois benefícios aí no chocolatinho, gente. Teolin com chocolatinho pode. Combinado. A Então vai ser doutora uma pergunta Patrícia frequente. Coelho também deu a ideia de associar o Venolim a esses ativos Isso, para o isso. lipedema. Verdade. E aí, eu queria que vocês me falassem considerações finais, o que vocês têm de dica, principalmente você, doutor Luciano, que já trabalha há muitos anos com seus pacientes, que já tem um resultado Sim, fantástico. sim. Se alguém Pô, quiser contar o doutor Luciano, depois da live, pode me procurar que eu passo. perfeito, A Raquel obrigado. também, contato da Raquel, para vocês solicitarem visita técnica também, a gente está passando. A gente está aqui para apoiar. Eu queria falar que eu fico muito feliz de cada vez a gente ter cada vez mais opções no mercado e cada vez melhores opções para estratégias de emagrecimento e tratamento de obesidade, que é sempre complexo e difícil, é individualizado para cada um. Queria falar, quando você fala de dar uma dica, é uma dica não só para quem assiste como colegas e queira fazer, tem que começar pela inflamação, tem que trabalhar pra avaliar laboratorialmente e clinicamente o paciente e tratar a inflamação. Comece tratando a inflamação, como ela disse, comece diminuindo a ferritina, comece tratando essa gordura visceral branca, fazendo ela com essa terapêutica aí para ajudar mais a melhorar essa gordura brown. Eu acho que essa estratégia começa-se por aí. O jejum para mim, ainda uma excelente estratégia para ser usada junto. Nós temos aí agora mais uma medicação que você pode associar a esse jejum também. Trabalhe sempre com um nutricionista ou orientação nutricional na qual você consiga com que esse paciente caminhe com dieta junto, porque a medicação sozinha não faz milagre e sem atividade física fica mais difícil. Eu falo que é claro que nós temos pacientes que chegam lá que já têm problemas ortopédicos e tudo e precisam perder peso, até para coisa caminhar. Então você trabalha com jejum, trabalha com essas estratégias medicamentosas que a gente tem cada vez melhores no mercado. Hoje vocês estão aí trazendo cada vez melhores possibilidades terapêuticas para a gente associar ao tratamento da obesidade. E aí eu falo, e com isso, assim que o paciente puder, estimule sempre a fazer atividade física. A nutricionista, doutora Alita, falou que já quer fazer parceria com você. Pode marcar, ó, pode marcar, marca, vem junto que vai ser um prazer. É, Ai, ai. é Gostaria isso. muito de agradecer a vocês por essa oportunidade assim, de esclarecimento. Acho que traz muito conhecimento. A live vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar para vocês assistirem quando vocês quiserem. Estamos aqui também para apoiar, né? A farmácia agradece muito, a Infinity Pharma, a Eu também Raquel, parabenizo a o Infinity, doutor a Raquel, tá? Luciano. Porque eles estão de parabéns com ativos cada vez melhores. Eu fico feliz de ter cartas. A gente tem que ter estratégias terapêuticas, eu brinco cartas na manga para a gente oferecer ao paciente. E nós trabalhamos exatamente com coisas que a gente soma, igual você falou aí, a gente é possível somar outras estratégias terapêuticas junto com o teu link que você está contando, que me parece excelente. Eu vou dar um feedback depois. Passar
Patrícia leva para mim, depois eu dou um feedback para ela. Pode deixar. Eu quero, Parabéns pela Infinity por trazer mais um produto para a gente também, viu? Muito obrigada a vocês. Uma boa noite. Patrícia. Obrigado. Boa noite. Obrigado a Fica vocês com também. Deus. Com Deus. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até Boa mais. Tchau, noite. tchau. Até mais.